Cadê o cupom de desconto? Tá gravando, Tá, eu vou gente. te mandar. Ixi. Let's go. O que foi? Tá rolando Racionais. Isso é Racionais. Segue o baile aí. A estrada recomeça a sua vida. Ó, a Dona Lestin fez ali, ó, já. Vamos lá. Então, bora a apresentação, gente. A apresentação é sobre os cinco elementos da matéria. Nela eu vou transitar um pouco entre algumas vertentes aí. Vou falar um pouco de medicina, história, arte, vou cair na dança. E a gente vai, com participação de todo mundo, criando algumas conexões extras, né? Aqui algumas imagens desses elementos, são o foco da pesquisa. Os 5 elementos fundamentais são terra, água, ar, fogo e éter. Eles tiveram essa nomenclatura como uma proposta filosófica, só para exemplificar a razão da existência da matéria, de onde a matéria vinha e como ela se compunha. E cada povo tinha sua nomenclatura própria. Então, esses 5 elementos que a gente viu no começo aí, eles não obrigatoriamente eram os mesmos para todas as populações. Como exemplo disso, no sistema chinês, esses elementos básicos eram outros. Então, em comum eram fogo, terra e água. E em vez de ar, tinha madeira, em vez de éter, tinha metal. Os chineses eles tinham isso como uma descrição não da formação de materiais, mas de energias, de como essas energias transitavam entre elas. E aqui, segundo os chineses, pode falar. Deixa eu só comentar, você falou que eles tinham, na verdade eles têm também ainda hoje. Essa é a base do estudo do Feng Shui, e ele até hoje se lida dessa forma com os elementos. E o que você falou sobre a energia é exatamente isso. E tudo que é feito com eles é para que você consiga um equilíbrio energético. Então, esse slide que você está colocando, assim como pode ser levado em consideração para a dança, tudo isso também é em relação ao equilíbrio que você pode ter com você, com a sua casa, com tudo. É muito legal. Mas até hoje, tá? Isso historicamente é trazido para a atualidade por povos que conservam a cultura milenar. Então, Exato. isso no Oriente, isso acontece muito. Ter essa influência dos antepassados e daquela cultura que vem de séculos e séculos, eles fazem questão de manter hoje como filosofia de sociedade. E sem dúvida, e aí vai para essas vertentes que eu comentei, que, por exemplo, a medicina oriental, ela usa isso que você falou agora, os equilíbrios do organismo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também, mas perfeito. Nessa arte, a nomenclatura que eu faço com a dança o centro dela fala de controle. Então, a dança, idealmente, ela oferece e ela pede controle de todos os elementos, de peso, transição de movimentação, estrutura de movimentos, controle, falando de algumas possibilidades de aceleração, desaceleração. Então, tem um ciclo de controle que envolve a dança. E ao redor dele, tem aí, mostrado como ciclo criativo. E a analogia que eu faço com dança começando lá em cima, no topo ali, o fogo vermelho.
Então, ascendência são algumas formas que a dança pode tomar. E depois vai para estabilidade, são outras formas de formatar a dança. Aí esse ciclo criativo ele vai para a parte de contração total da dança, isso também faz parte dos controles. A criatividade vai para descendência, então para toda uma irregularidade, não precisa ter movimentos muito quadrados e muito marcados, pode ser uma coisa muito mais irregular. E vai também para expansão, ganhar espaço com movimentação. A ciência moderna não aceita como sendo uma verdade essa filosofia dos 5 elementos. Para ela, a base é uma teoria atômica, falando de átomos mesmo, como formação de matéria, que para a medicina moderna, para a ciência moderna, ao invés de 5, são mais de 100 elementos. Os mais comuns que se trabalha hoje em dia são sólido, líquido, gasoso e plasma. E aí, só para ilustrar, plasma ele é comparado ao gás. E com uma pequena diferença, que quando o gás é aquecido, ele sofre uma mutação estrutural, e aí algumas moléculas que formam o gás, elas se separam, e com isso pode acontecer algumas alterações atômicas, e com essa transformação por causa do aumento de temperatura, esse elemento vira essa classificação plasma. E aqui uma comparação entre os elementos da natureza e os estados físicos da matéria. Só então, abrindo parênteses, vamos sim. ficar com essas características do sólido, líquido, gasoso e plasma. Vamos pegar isso para a gente usar também, considerar quando a gente pensa nos elementos. Isso é interessante. Fazendo parênteses agora. Então, comparando elementos da natureza e os estados físicos da matéria, terra é o elemento sólido, água, logicamente, o líquido, ar, gasoso, e fogo, a gente compara ao plasma. Aí eu vou um pouquinho para isso que a Júlia falou agora há pouco sobre cultura. Quando eu falei sobre a cultura chinesa, a gente entra numa cultura específica, que é o Ayurveda. Em sânscrito, o significado da palavra Ayurveda é ciência da vida, Veda, ciência, Ayur, da vida. A Ayurveda é tida como a mãe da medicina, de todas as medicinas. Então, ela foi criada há mais ou menos 7.000 anos na Índia. E ela é a referência para todas as outras medicinas que foram desenvolvidas. Como curiosidade, isso no Brasil, ela é praticamente utilizada por psicólogos e fisioterapeutas. Tem alguns outros braços aí profissionais, algumas outras áreas que já estão usando ela há algum tempo. Uma outra curiosidade é que aqui no Brasil, qualquer profissional da saúde pode utilizar os princípios da Ayurveda, desde que tenha um curso de especialização específico. E a ideia do nosso sistema público é utilizar conceitos dessa linhagem médica para conseguir ter uma abrangência popular e conseguir ter uma uniformidade de tratamentos, isso mexe com cultura também. A ideia na Índia, há 7.000 anos, quando isso foi criado, foi ter uma medicina acessível para a população
mais carente para os mais necessitados. E a ideia principal eles consideram que qualquer desequilíbrio no sistema humano, corporal, psicológico, emocional, isso pode, com o passar do tempo, aumentar. Algumas correlações podem acontecer. Então, se a pessoa está emocionalmente abalada, o corpo sente. Então, a hora que o corpo manifestar, isso não significa que essa manifestação física que está aparecendo agora começou agora. Isso é um processo que já vem desencadeado há algum tempo e muitas coisas já aconteceram no organismo dessa pessoa, e a hora que isso vira físico é apenas um processo já bem avançado. É uma coisa que não começa no momento em que o corpo mostra. Só complementando, se a gente começa a prestar atenção em todas as nossas emoções, quando elas iniciam, a gente tem grandes chances de não ter doenças físicas, né? Porque toda nossa doença física, ela tem uma ponte originada ali no emocional. E é justamente por isso que entende-se que seria uma medicina barata, né? Porque você não precisa tomar remédios para curar, inclusive, as doenças, se você tem outras possibilidades de tratamento. Só que isso aqui no Ocidente não é algo interessante, né? Não é bacana para todas as indústrias farmacêuticas, né? Toda essa indústria das drogas, né, Debbie? Então não é interessante. E justamente por não ser interessante, quando você vai fazer qualquer tratamento, aqui mesmo no Ocidente, em relação à Ayurveda, não tem nada de barato. São massagens terapêuticas, tratamentos caríssimos. O curso é caríssimo, os tratamentos são caríssimos e tudo isso para evitar que a gente tenha acesso a algo que seria incrível. Aí é uma pena, né, gente? fatores. Porque é tão legal, Sim. faz tanto sentido e as pessoas são tão céticas em relação a isso. Fazem Exatamente, diversos estudos a respeito da doença e esquecem de estudar o principal, que é a origem dela. Eu acho isso um absurdo. Eu trato disso diariamente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tomava 12 remédios diariamente, né? Faz um ano que a gente faz o tratamento e hoje ela não toma mais remédio nenhum, ela não usa mais a bombinha de asma, porque todas as doenças, todas as questões dela são emocionais, né? E aí, junto, lógico, ela faz terapia, a gente faz toda uma equipe que cuida dela, mas cuida dessa forma alternativa. E aí você economiza em remédio e em saúde, né? Porque um remédio desencadeia outro problema e assim vai. Em pensar que tem gente que vai no médico e só sai feliz se for receitado, gente. É muito louco. É dependente ficar Exato. das drogas. Mas isso tudo, na verdade, eu acho que essa dependência ela é um pouco mais profunda, Carol, porque ela é uma questão cultural. Então, a nossa cultura, não vou nem, a Júlia falou de questão ocidental, vou trazer um pouquinho mais, um zoom um pouco mais focado para o Brasil, que a gente tem uma cultura do imediatismo, e quando se fala de imediatismo, a gente fala de efeito. E você falou agora, Carol, de causa. É uma relação diretamente ligada, que é uma relação causa e efeito. Então, o que a Ayurveda fala, o que ela prega e prova, é que você pode tratar efeitos a sua vida inteira. Eles sempre vão aparecer. No momento que você conseguir mitigar uma causa, efeitos começam a não ser presentes na sua vida. E aí, falando ainda de Brasil, isso incomoda alguns mercados, né? Sim. Falando com foco econômico, falando de capitalismo.
pensa se... Eu falei agora há pouco, no slide anterior, que tem uma ideia, tem uma linha aí, alguns grupos que estão lutando pela inclusão da Ayurveda no sistema médico brasileiro. Se isso acontecer... Eu acho que várias terapias dessas e sistemas desses já são aceitos hoje em dia. Já. Se eu não me engano, já aceitaram. Isso é cada vez mais utilizado por alguns profissionais, por diferentes... Então, psicólogo hoje em dia é uma forma de tratamento ayurvédico. Então, você faz uma terapia, você cuida da cabeça da pessoa, aquilo reflete em tudo na vida. Reflete no emocional, reflete no corpo. E aí, pessoas mais estáveis e mais equilibradas, emocionalmente, psicologicamente, isso significa que elas vão precisar menos de remédio. E aí você mexe com uma potência global, que é o mercado farmacêutico. E, infelizmente, é muito interessante ter doente. Significa fluxo de dinheiro. O dinheiro vai circular e em grande escala. Quebrar um mercado farmacêutico hoje em dia não é quebrar uma indústria, não é quebrar um laboratório XPTO. Você quebra uma cadeia gigantesca. E por isso é importante para esse foco econômico ter pessoas doentes. Porque a economia vai continuar girando e as pessoas têm essa dependência para o tratamento de efeitos. E é uma das razões no Oriente, como eles têm essa mentalidade voltada para o bem-estar, que o dinheiro ele é muito importante, ele faz parte do básico social, mas ele não é pilar mestre. Então, diferente da nossa cultura, tem muito essa coisa de o olhar pelo social, pelo outro. E aí dá para tomar conta das pessoas e a coisa continua acontecendo bem também. Isso que você falou do tempo, do imediatismo, eu acho que é realmente isso, é muito cultural mesmo, porque quando você vai fazer um atendimento desse tipo, não vai resolver o problema da pessoa em uma sessão, né? Tem gente que fala, eu tô com esse problema, eu vou sair daqui sem. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, seria incrível, né? Estética então é todo um processo. Isso que a falou da estética, a mesma coisa. Estética tá indo para esse lado. Porque Estética hoje... ela quer chegar lá e sair pronta, né? Sim, não ela assim quer... Acho que é mágica. Ela quer entrar baleia, sair sereia. Ela Exato. quer chegar com a cara toda enrugada de trocentos anos e quer esticar a cara, sair com cara de 20 anos. Sim. Não dá. Não quer pagar... da vida toda em uma única sessão. Não existe milagre, isso. Né? Mas isso também, todos esses problemas culturais, existe um grande marketing por trás de tudo isso, que vamos manter tudo isso, vamos criar cabeças dependentes de problemas, porque com isso a gente vende. Um paralelo muito pontual para essa questão que a gente está falando. Indústria automobilística. Há um tempo atrás saiu uma matéria aqui no Brasil, se eu não me engano, foi um cara da Paraíba. Sei que foi um rapaz, um nordestino, eu acho que Paraíba, que ele criou na garagem de casa e adaptou o carro dele para funcionar com água. O motor, em vez de funcionar com combustível, com gasolina, não era o motor, ele funciona, o ciclo dele chama ciclo Otto. Então é esse processo de queima de combustível. Então é por explosão. E aí a gente coloca petróleo refinado, mete uma faísca, ele explode, o final do processo vira movimento. A roda gira, o carro anda. O cara colocou um carro nosso, um carro comum, para ter todo esse processo com água. E aí ele ainda fez uma coisa chamada sistema fechado. Ou seja, uma mesma quantidade de água, ele não precisava repor essa fonte. E aí as indústrias automobilísticas caíram nesse cara, porque o vídeo dele viralizou, então precisaram abafar o cara.
porque significa ele quebrar, ele ter uma ferramenta para quebrar o mercado automobilístico. Imagina mexer isso no mundo, que a hora que você começa a quebrar todas as montadoras, aí você quebra petróleo, você quebra o mercado de petróleo. Aí a hora que isso mexe no Sheik lá em Dubai, não, pega esse cara aí, compra o projeto dele, dá um cala-boca financeiro e engaveta essa merda, porque senão a gente vai quebrar o mundo. E assim segue. É indústria farmacêutica, é alimento, é tudo assim. Então, tudo isso tem marketing por trás, porque senão os grandes ganhos financeiros, não é que eles deixam de existir, é que eles passam a ser muito menores. E aí me interessa, né? Então, vamos lá, voltando para os slides. Formação de seres humanos com aqueles elementos. Aqui a gente já começa a conseguir abrir um bate-papo no grupo aí para analogia com dança. Éter. Espaço, amplitude e expansão. Elemento ar é o espaço em movimento. Então, leveza, secura e inquietude. Fogo, ele tem como fonte principal da energia o sol. Então, energia, calor e capacidade de promover transformações. Elemento água é a matéria em estado líquido, que significa fluidez e lubrificação. E elemento terra é a matéria em estado sólido, uma coisa mais densa, que é analogia com estabilidade e inércia. Levando isso tudo para a dança, essas palavras são bem, talvez, autoexplicativas, com relação com a dança, mas elementos que naturalmente todo mundo tem algum como predominante. Na forma de se movimentar numa dança, ou na forma de andar na rua. Quando a gente está dormindo, a gente acorda como a gente sai da cama. As pessoas elas têm todos esses elementos, mas têm predominâncias. Então, falando do universo da dança, em baile, isso é muito interessante porque a gente consegue perceber essas diferenças de predominância com as diferentes pessoas que a gente vem a dançar. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse slide? E é interessante que a gente pode pensar nesses elementos como no nosso corpo. A gente pode pensar nesses elementos como forma de passar informação. Então, às vezes, o elemento pode estar na condução e não necessariamente no visual. Então, e em momentos também, né? Então, a gente pode pensar que uma condução com mais energia, ela tem fogo. Mas a gente pode pensar que um corpo mais energético, ele tem fogo. Então, assim, dá pra gente fazer essas analogias em vários âmbitos. E aí é agora que começa a brincadeira. E é legal também, Carol, que dá pra uma mesma pessoa, ela consegue colocar ao mesmo tempo mais de um elemento numa mesma dança. Então, por exemplo, Sim, você pega alguém que está com um corporal muito aguçado, uma coisa muito frenética, mas que a condução é extremamente leve. Então, alguém que está com fogo ou com o elemento terra, que é um elemento muito, muito marcante de chão, uma coisa marcada, uma coisa mais uma cadência mais forte, e que a condução é muito... A condução é ar. Isso, ou água, que respeita a diferença em relação ao outro corpo e se adapta na condução. Não deixa de ter essa expressividade mais aguçada, mais forte, mas quando chega no toque no outro, a coisa é muito leve. Então dá para ter um trânsito aí entre esses elementos, né? E acho que dá... E a gente pode pensar na mistura deles, inclusive, porque até o que eu falei, até deu spoiler, né? A Terra ela pode ter água, a Terra pode estar seca, a Terra pode ter ar. Então dá pra gente pensar nessa mistura, a Terra com um determinado fogo, enfim, dá para tudo se misturar, né? E se a gente
associação, a gente também consegue estar com a parte de baixo do corpo com o elemento terra e a parte de cima tá água. Tudo Perfeito. isso, além de poder acontecer de forma natural, que cada um já tem a sua identidade, vamos colocar, mas isso também dá para ser treinado. Eu lembro de uma aula que eu tive que a mesma música era tocada várias vezes e aí era assim, agora eu quero que vocês dancem dando mais atenção ao elemento ar. Dando mais atenção, porque assim, falar que você vai dançar só com o elemento ar é quase impossível, né? Não vou falar que é impossível porque, ok, mas é quase. E se você coloca a sua atenção para o ar, então você treina a sua habilidade do ar. Agora dancem a mesma música pensando no elemento água. E aí, em cada uma das danças, com a mesma pessoa, só que a mesma música, eram danças absolutamente diferentes. A sensação era outra, parecia que você estava dançando com outra pessoa, outra música, era muito doido, só porque você deu atenção para outro elemento, né? Então, tudo isso é treinável. Sim. A gente consegue transitar isso que é o incrível. Sim. Não e é aquilo que eu falei. E o quanto esse transitar faz sentido quando você quer interpretar, porque às vezes a música te pede mais densidade, outras Sim. te pedem mais fluidez e leveza. Então, se a gente Sim. pensa em internalizar esses elementos, fica mais fácil de você conseguir se sentir bem, né, interpretando aquilo que você está ouvindo e dançando com o outro também. Exato. E é muito interessante isso, fazendo uma comparação dentro de um ritmo. Se a gente pegar a gafieira, por exemplo, com uma música tranquila, mais lenta, muito cadenciado, a gafieira acontece seguindo esse fluxo. Aí se pega uma música que a velocidade está lá em cima, a batida está muito mais acelerada aqui, e você dança sentindo a música, você não só dança escutando, mas você dança, e é isso que você falou, Carol, você internaliza e você consegue entrar nessa frequência e compartilhar as sensações que a música passa, você vibra junto com ela, você vai dançar lá em cima, acelerado. Isso não tem nada a ver com controle ou descontrole de movimento, mas você sobe o teu nível de velocidade, de aceleração, desaceleração, todos os níveis que a gente viu naquela arte sobre a medicina chinesa, e o centro era um ciclo de controle, isso tudo fica muito mais aguçado. Então, dá para dançar uma música que a pegada tá lá em cima, de uma forma totalmente desacelerada? Dá. É o que a Júlia falou sobre treino. Mas aí a gente vai para aquela arte de novo, sobre a questão da influência chinesa, controles, conhecimento, e aí a coisa acontece. E aí você consegue fazer isso exatamente, de transitar, né? E quando você transita, automaticamente a gente faz essa mistura de elementos. Então isso é incrível, lógico, com estudo, tanto de elementos, quanto de como é que a gente escuta, como é que a gente internaliza, como é que a gente externaliza. Isso é muito louco pensar nessas possibilidades. E é interessante pensar, por exemplo, numa música mais rápida, num samba mais rápido, que nem você citou, que ele tem um fogo ali, né? Mas esse fogo não pode perder a densidade. Esse fogo não pode subir e você dançar com uma base muito ar, por exemplo. Porque senão quem tá dançando contigo não vai saber nem onde você tá, porque você não sente a pisada, vai ficar um negócio meio descontrolado. Tá perdido. Agora, um fogo com uma base terra, ele tem energia, mas ele tem densidade. Então você consegue ainda assim ter controle. Porque você bota ar ali, você perde o controle. A chama vai para qualquer lugar. Legal. Muito bom. E uma outra coisa sobre o treinar isso, porque às vezes, se você não pratica e você não treina, porque a gente tem algumas características já a mais, né? Vamos mais para o lado água, enfim, cada um tem a sua identidade. Mas se a gente pode praticar, a gente ganha, isso que a Carol falou do internalizar, então você ganha repertório para poder escolher o que você vai usar naquele momento. Porque às vezes, se você não treinou isso, você escuta aquela música, você até quer,
fazer algum tipo de movimentação, mas aquilo não sai, porque não tá no seu corpo. Então, é por isso que eu acho que é muito importante também o treino, a prática. Porque pode estar até na sua intenção de fazer isso, mas aí você não Mas não consegue tem no porque corpo. não tá no repertório. Né? Não tem no corpo. E aí, o que vocês acham que vocês são? Vamos lá, cada um dizer o que acha que tem como dominante. Com certeza pode ser mais do que um. Ou o que você sente falta também. Você pode falar os que você sente que tem, os que você acha que precisaria trabalhar mais. O que vocês sentem? Eu sinto que eu sou um Zé Ruela. É mentira. Eu já ia falar, sou uma brucutu. Tiffany, fala sério. Eu acho. O Nanato trouxe palavras aqui, ó, que dá pra gente fazer uma boa analogia, que elas são bem interessantes. Tipo, lubrificação. Essas palavras são bem legais. Estabilidade. Eu sou leve, mas não sou seca e nem quero. Leve, a leveza do ar, né? Se a gente pensa Eu sou... no ar, no movimento que desenrola, que ele flutua, né? Então, eu sou terra. É muito pensar na predominância, né? Porque é o que eu falei, todo mundo tem um pouquinho de cada um. Ele tem a predominância, mas eu acho que também tem a influência. Que se eu tenho uma pegada um pouco mais densa, independente de estou sendo conduzido ou conduzindo, e o que a outra pessoa me oferece, se eu tiver ali para escutar, aí a minha predominância naquele momento pode mudar. Eu posso, minha densidade pode baixar para equalizar o que está vindo da outra pessoa, e aí e a pessoa também ao mesmo tempo, se ela também tiver para me escutar, se for uma escuta mútua, ela está um pouco mais sutil, ela pega um pouco dessa minha energia. E a gente escolhe, aí acontece um novo degrau só de equalização. Mas você tem por essência, eu acho que é o que a Carol quer saber. Por exemplo, se você não tiver com interferência nenhuma, você com você tem mais. Eu tenho uma predominância muito grande de água, eu sou muito água, muito. Eu tenho, depois, na sequência, eu tenho fogo. Eu andei praticando o ar, mas o que me falta muito, apesar de ser algo que é o que eu mais me encanta, é o que eu mais gosto, e é o que eu menos tenho, é terra. E eu preciso, é o que eu sinto falta em mim, é o elemento terra. Eu sou muito água e você tem água. Com fogo. Eu tenho muita água, muita. Mas você tem ar também. Então, mas é que o ar, Carol, eu não tinha tanto. Eu coloquei ele de forma ativa. Aí agora ele faz parte. Certo. Mas a minha predominância é a água. O fogo, terra. Ele faz muito parte, assim, de mim. É que eu controlo ele. Terra. Mas a terra é o que eu preciso. Hoje eu sinto ar. Por exemplo, eu não gosto de condução muito fogo. Eu não rola comigo quando a condução é fogo. Muita energia. Muita coisa, meu corpo... Por quê? Porque eu não tenho muito fogo. Eu tenho bastante ar e tenho terra. São os dois predominantes, ar e terra. Fogo eu tenho pouco e água em alguns momentos. Por exemplo, Gafieira, talvez? A minha coluna não é água. Se fosse, eu agradeceria. Mas não é. Minha coluna tem ar e ela tem uma coisa mais tipo sólida. Tem pessoas que têm a coluna que você fala, nossa, é muito água. Mas eu gosto muito de conduções água e ar. E terra. Agora, fogo, conduções muito fogo, eu não... Pra mim, agride meu corpo, porque é muita energia pra mim, assim. Eu já gosto. Também. Eu tenho. Depende. Como característica, é parecido com a Júlia em várias coisas. Eu sou água. Essa questão de fluidez e adaptação. Me adapto muito ao outro. Tá tudo certo. Eu não imponho e vambora. O outro eu propus, o outro propôs. Tem uma contraproposta. Tô dentro, tô na contraproposta e vai fluindo a coisa.
Na sequência, ar e fogo. Eu tenho alguns cliques aí para essa transição acontecer. Parte de trabalhos que eu venho fazendo internos tem a ver com esses cliques, para eu trabalhar de uma outra forma esses acionamentos, essas transições. Terra também eu busco essa maluquice de uma coisa mais densa, mais compacta, mais sólida. Então isso de buscar chão, essa coisa, até o tipo de dança, uma cultura mais afro, essas coisas que eu adoro, mas me falta no corpo boa parte. Não porque eu não tenho, mas porque me falta internalizar, me falta olhar para isso, olhar e encarar que eu tenho, e aí eu consigo externalizar, então isso faz parte de alguns processos também. E a relação de terra com éter, que eu acho que são, de certa forma, dois extremos que eu acho, uma das coisas que eu busco, que eu acho algo sensacional, é essa transição e esse trabalho em paralelo, as duas coisas podendo acontecer ao mesmo tempo. E transição é uma coisa que, para várias coisas, eu faço muito bem por me adaptar. Então, se a coisa está um pouco mais marcada, mais densa, eu vou para a densidade, aí daqui a pouco flui. Tá bom, mudei o estado. Esse trânsito, eu tenho ele muito legal, mas eu também busco deixar ele muito mais aguçado. E até para minha participação nas conversas serem melhores, tanto de propor quanto de receber a proposta. Isso que você está falando, passo, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou dessa transição. Essa transição, esse espaço entre por exemplo, um elemento e outro em você, foi isso que você falou? Eu não entendi. Sim. Tá. Exemplo, transitar entre água e fogo. Eu transito muito bem, só que depende, tem hoje algumas dependências minhas, esses cliques são só internos, para o momento e a forma como essa transição acontece. Ela acontece muito bem, mas às vezes eu preciso de algumas ferramentas externas para ativar alguns mecanismos internos. E aí isso acontece e aí eu vou na viagem. Mas, e aí, parte dos trabalhos, parte é justamente isso, não ter essa dependência, é uma dependência menor, talvez, da influência externa. Então, eu consegui inverter um pouco essa questão de dentro para fora que a coisa acontece. Então, a hora que eu quiser, esse clique acontece e aí a viagem vai. Então. E não precisar de uma influência externa para ativar algo interno e aí isso começar a sair. Eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, que essas transições, esses espaços existentes entre um elemento e outro, essa transição mesmo, esse caminho, esse espaço aí, eu acredito que é aí onde está o elemento éter, que é justamente nesse espaço vazio, vou colocar o vazio entre aspas, que é essa transição, onde você permite o esvaziamento para um novo preenchimento. Então, eu tinha até esquecido de falar do éter, mas eu acho que ele é um elemento extremamente importante por isso, porque para mim é onde existe, no éter que existe a criatividade. Então, talvez, além da terra, o éter seja um dos elementos que eu mais preciso trabalhar. Que eu acho que é nele que a mágica acontece. Ele é interessante, eu acho interessante a gente pensar como uma criatividade e a gente pode trazer também para aquelas pessoas que são meio indefinidas. Você olha e fala,
onde ela tá? Ela não tá nem lá nem cá, ela tá no meio, ela tá em algum lugar. E aí a gente pode atribuir também essa qualidade. Acho que você foi perfeito, tanto nessas pessoas que estão aí nessa indefinição, e aí eu vejo nisso também, nesses espaços entre um e outro, sabe? Que a gente tem esse silêncio. Os gaps para linkar para o próximo. Por isso que eu linko muito, eu acho que o éter é absurdamente criativo. Então, quando eu vejo uma pessoa que consegue fazer uns negócios, uns improvisos que eu falo, Deus do céu, o que é isso? Eu falo, é muito éter na cabeça. É desprendido. Gente, a Deb, a Gi e o Doug saíram da sala, né? Vocês podem falar, viu, gente? Ainda não. Eu ia falar agora. Vai, Deb. Agora é a Deb e a Gi e o Doug. Pode. Júlia, fica quieta. Então, eu tô bem reflexiva, assim, com essas questões, né, abordada. Eu me vejo muito como terra. Eu acho que a minha dificuldade tem todos os outros elementos. Assim, eu não consigo enxergar meus movimentos com amplitude. Eu acho que... Acho não, né? Uma das coisas que eu busquei aprender Zouk é por conta do movimento de ar, porque eu não... Para mim, eu acho que eu não tenho nada nos meus movimentos de ar. Então, posso estar falando besteira, mas vocês me corrijam. Eu acho que tem um pouco a ver com os movimentos quando a gente conversa na gafieira e fala um pouco da sensualidade da mulher. Eu acho que o ar faz todo sentido. E o Zouk, eu acho que explora muito mais essa questão, né, da questão desse movimento ar. Então, eu só me enxergo como terra, gente. Eu não consigo enxergar nada de fluidez. Não, Deb, você tem muita água no corpo. É mesmo? Tem. Seus movimentos de tronco são super Eu vejo muito água. Você tem muita terra, realmente. Mas você tem água, você tem um fogo. Os seus movimentos de tronco, eles são bem sinuosos, bem conectados. É bonito de ver seu corpo se movimentando em cima assim. É muito genuíno o seu. A hora que a gente olha lá na sala, você fala, eita! Onde é que tava tudo isso escondido? Porque a hora que você põe o seu swing assim, é muito bonito. Tem água, tem... Ai, que legal. Muito. E a sensação que eu tenho é que eu só tenho terra. Não. Truco total. É uma terra molhada aí, é uma água, um fogo, é bem bonito. Poxa, que legal, que bacana. Valeu. Vai, Gi, Doug, entra na sala. Eu tô com sono, eu tô prestando atenção. Pode falar. Não, você tá com sono falando de você dormir, porque eu já tô Ela até espreguiçou, cara, até espreguiçou. O vinho tá batendo, não, o vinho tá batendo. Pra eu conseguir falar, é sério. Então fala aí. Eu vou falar e sair correndo, porque o vinho bateu. Nunca tinha pensado nos elementos, nesse assunto como um todo, nos elementos, principalmente ligado à dança. Não tinha pensado mesmo nisso. Eu não me enxergo aqui, eu não ainda estou escutando vocês, toda essa análise que vocês estão fazendo faz sentido para mim, mas eu não consigo olhar para mim e falar qual que é o meu elemento predominante. Eu consigo olhar dois que eu quero trabalhar, que eu tenho dificuldade, ao meu ver, que é água e ar. Mas eu não sei dizer o que predomina em mim na dança. Mudo, Carol. Tá sem áudio, Carol. Eu vejo você bem ar. Eu não vejo isso, gente. Eu vejo ar e terra. Bem ar, Tem um pouco de terra também. E o éter no sentido de uma diversão, sabe? No seu corpo, assim, um brincar, que é legal. Quando você coloca isso, assim, é muito legal, porque é muito genuíno. E um ar é uma dança leve. Tem terra em algumas partes. Enxergado assim. Mas eu vejo você muito brincar, assim, o gostoso, o criança. Quando você coloca você pra fora, isso é muito leve, é muito legal. Eu acho que até naquele último vídeo que eu mandei pra você, eu e a Deb, porque eu escolhi a música e falei, eu quero me divertir. Não sei se é isso, mas é isso que eu vou colocar. E foi assim que eu fiz o vídeo. É isso. Por isso que eu pedi para vocês escolherem e dançarem o que vocês quisessem, para ser essa verdade, assim. Então eu vi muito brincar, o ar, uma coisa muito leve. Você é muito ar.
Muito legal. É uma surpresa para mim. Muito legal. O que eu acho que pode ser bem interessante, tanto para Deb quanto para Gi, é algo que tem sido desafiador para mim, mas que tem me ajudado muito a observar, que é não só o gravar o vídeo, mas se olhar no vídeo, né? Porque muitas vezes a gente grava, manda para Carol e nem olha, que é para não ficar com vergonha de si mesma, né, Pra não Gi? desistir. Eu olho. Então, mas Preciso observar olhar, melhor. Olhar mais crítico. na verdade, não, ao contrário. Não é isso, bem não. ao contrário. É só se É identificar olhar mesmo. e só se enxergar. Não é para ser crítica, não é para. Esse olhar aí é um segundo olhar que ele vai um pouco mais para frente, porque eu acho que se a gente começa com ele, a gente não consegue aproveitar as boas coisas, que é se ver realmente, se enxergar, né? Olhar a sua verdade. Então, a gente olha com esse olhar muito crítico, que eu acho que é um que tem que ir muito lá para frente, depois que a gente trabalhar muitas outras coisas antes. Então, é olhar e falar, que bonito isso, que bonito aquilo, o que é isso aqui? Como é que tá meu corpo? Nossa, olha, tem uma curva aqui, enfim. Então, esse olhar com o olhar generoso que a gente tem com o olhar do outro, né? Porque quando eu vou Isso assistir me um falta. vídeo da Deb, da Gi, aí eu acho que tá tudo lindo. Eu vou olhar o meu, tá uma porcaria. Então, que bem tal? assim. E tá E tudo aí, lindo, na verdade, gente. não é a dança que tá diferente. Não. É o olhar, é o olhar generoso, gentil que a gente tem com o outro, mas não tem com a gente. Então, uma dica, eu falo por mim, porque até outro dia eu não olhava meus vídeos, eu tinha muita dificuldade, e não quer dizer que hoje eu olho e fico feliz, mas eu consigo olhar e falar, cara, que legal, tem isso, tem aquilo, e aí depois a gente vai trabalhando aquilo que tá faltando, né? Mas ter um olhar generoso. Esse Tentem vídeo, olhar para o sim, vídeo de vocês com o olhar que esse você tem no vídeo do colega. Até esse vídeo que eu postei, acho que foi ontem, deu dançando sei lá o que era aquilo, um bolero meio jazzado, meio, sei lá, eu olhei porque era uma música que tipo, pra mim me embala muito, era muito gostoso pra mim de ouvir, porque eu tava ouvindo a música e aí o meu corpo falou assim, quero dançar. Aí eu pus a música de novo e falei, eu vou filmar só pra ver que merda eu vou fazer, sabe? E é legal porque a hora que eu olhei o vídeo, tanto é que foi até por isso que eu postei, eu falei, putz, eu gostei muito mais, além da estética, da sensação que me trouxe fazer aqueles movimentos daquela forma. Tentando colocar coisas que no meu corpo era gostoso. Então, mais do que eu achar que o vídeo foi bom ou ruim, foi eu olhar para o vídeo e lembrar da sensação brincando com o que eu estava escutando, assim. Então, a gente tem que fazer mais esse exercício, porque é muito legal. É aí que você vai melhorando, porque são coisas que fazem sentido para você, para o seu corpo, e não coisas que você vai tentando... Porque a gente pega tudo isso que a gente aprende em aula, de técnica, de possibilidades e tudo mais, e vai descobrindo aquilo que é legal e como o seu corpo funciona. Então, fazer esse exercício que a Júlia falou é legal mesmo, com esse olhar. Doug saiu. Não, tô aqui, reflexivo, meditativo. Eu acho que eu tenho muito ar na condução. Minha condução, acho que ela é muito leve mesmo. Inclusive, tenho até que prestar atenção para não exceder e não passar nada na leveza. A inquietude do ar, curiosamente, ela fica muito mais na minha cabeça e eu tento manifestar, principalmente quando eu pergunto, né? Por que tem que fazer com essa perna? Não pode fazer com a outra o meu movimento? Tem essa inquietude, tem esse fogo no rabo. Eu acredito que meu corpo é calor. O corpo, não energia explosiva, é calor, mas o calor quentinho, gostosinho, assim, aconchegante. Sobre a fluidez, eu me vejo muito com uma fluidez passiva na ideia de me moldar ao outro. Eu percebo isso, eu sempre busco me moldar. E recentemente estou começando a entender como é que funciona meu corpo para que eu tenha a minha fluidez independente. E aí, eu acho que tem um pouquinho de terra também, é muito recente, que para mim é o maior avanço que tem é de estabilidade e inércia. Eu estou com um grande controle no corpo, que está me levando ao próximo passo, que é onde eu não tenho nada de éter, de expansão, de amplitude. Então, os movimentos assim, ó, pequenininho, e aí, eu acho que agora eu tô começando a ter mais força para... Não é força, né? Mas
leveza para conseguir ser amplo. Vocês falaram aí sobre ganhar leveza. Para mim, o que me deu muita leveza foi fazer bolero, tá, gente? Bolero dá muita leveza, Bolero é muito muito ar, ar. fica muito fácil. E depois que pega amanhã é mó gostoso. E o É. tango me trouxe um pouco dessa energia Da terra. Sim. explosiva de ser fúria, paixão, que em alguns momentos precisa, principalmente no tango. Eu acho que é isso. Cacá, Doug, complementa eu aí. te vejo muito ar. Eu vejo que o seu fogo, ele tá na sua água. O fogo esquenta a sua água. Ele, é bem isso, ele não é um fogo vrá, Não. mas é isso, é um fofinho. Aquela coisa fofinha. Então é aquela água mais quente que você fala, ai, é gostosinha esse abraço. E sua condição totalmente ar. Totalmente ar. Você tem trabalhado a terra naquele tempo que a gente fez as aulas, né? A gente estava trabalhando bastante esse elemento, porque eu acredito muito, e é porque foi algo que eu tenho trabalhado desde então, desde que eu descobri uma base mais densa, para mim fez muito sentido. Quando eu entendi conexão com o chão, e essa conexão me traz energia para eu, enfim, fazer todos os meus movimentos e conectar com o outro, eu venho trabalhando a minha terra, minha base mais terra, porque até então eu era muito ar, tudo era muito ar. Então eu venho trabalhando a terra. E aí eu acredito que uma boa dança, assim, uma dança equilibrada, vamos dizer, ela tem todos esses elementos e a base predomina a terra. Não a terra seca, mas uma terra, aquela terra fértil, sabe? Que ela é bem adubada, bem molhada, bem, enfim. Então, porque ela passa, tem ar, tem água, então uma terra fértil, ela tem tudo isso. Por isso que a gente sempre fala de chão, busca o chão, sente, põe o corpo assim assado. Porque eu acho que essa terra, ela faz a condução para o restante. E daí em cima, aí o centro, um fogo, uma água nas articulações e um ar na forma que você conduz, eu acho que faz uma boa ligação. E o éter nessa criatividade e nessa conexão, né? Então, a gente pensar em trabalhar esses elementos dessa forma equilibrada, para mim faz muito sentido. É algo que eu tenho tentado também encontrar. E eu acho que vocês super se descreveram muito bem, assim. Gostei, pessoal. Eu acho que hoje vai ficar muito tarde para a gente continuar fazendo análise de outras pessoas, já são meia-noite, mas a gente pode pegar e continuar a resenha sobre isso na próxima semana, até para a gente, nessa semana, nas aulas, trabalharmos com essa, inclusive amanhã, trabalharmos já pensando a partir dessas qualidades e ver o que... Na verdade, só ficou faltando a minha. Não, fala a sua. Você já falou aquela hora do começo. E aí, eu acho que a gente pode ir trabalhando esses elementos durante essa semana. Acho show. Concordo. Show. Top. Carol, Top. Oi. posso abusar? Claro. Eu falei de mim, mas como é que você vê? Por favor. Eu vejo você na sua condução super ar também, Nonato. Você é super leve. Vocês são água, você e o Doug, porque vocês se moldam, então vocês são água. No moldar, assim, na troca com as damas, vocês super flexibilizam, assim, a condução para aquilo que vocês sentem bem o que está acontecendo. A base de vocês... Na verdade, eu me vejo na vida. Seria interessante trabalhar a terra. Vocês têm o elemento terra, mas jogar essa terra mais para baixo, para vocês encontrarem isso que eu falei, essa terra fértil. Mas isso eu acho que é uma busca de todos nós. Todos nós precisamos trabalhar mais essa terra fértil, ou seja, que ela tem os outros elementos. E o éter no brincar, assim, também, vejo muito. Eu acho que vocês se descreveram muito bem. Que nem minha mãe falou assim, eu me sinto ar e terra. Eu sinto... A minha mãe, o corpo dela é muito parecido com o meu antes de eu moldar um pouco mais a minha terra, assim. Um ar, meio que no corpo todo ar, ela é bem ar. Terra em algumas partes, mas uma terra que precisa ser regada, que nem eu me senti, assim. A minha coluna, eu busco incessantemente regar a minha coluna para que ela não fique terra. Porque a gente é assim na vida, né? Então eu acho que a minha mãe, o corpo dela é bem parecido com o meu, assim. É isso. Eu não tinha falado dela também. Acho que eu falei de todo mundo, né? O que eu acho. Sim.
Show. Muito legal. Então, por hoje, a gente fica por aqui e a gente Isso. continua sexta que vem. Continua sexta que vem, nossa Fechado, resenha. tá ótimo. Amanhã a gente já... Show. Minha mãe tá mandando beijo que eles já sentaram pra comer, inclusive, gente, os dois. Só passar a localização. Aí tô com uma dúvida se eu vou pra casa da Carol, da Ju ou da Gi também. Gi, vai ter fluxo aí perto da sua casa, amiga? Ah, sempre Pode tem, vir, filha, gente. capão. O Michael fez... O que você fez? Macarrão? O Michael fez macarrão, gente. Pode vir. Ai, O que esquenta é na casa da Carol e o rolê. de É se na ver depois. minha. É na Júlia. Fechou. É nóis. Nonato, leva o pão de queijo. Tá no jeito Leva o já, doce tá de aí, ó. leite. E, ó, E você leva as Partiu. drogas, Debbie. É nóis, parça. Então, firmeza, Carol, só um galera. comentário a respeito de terra molhada. Um lugar que eu tenho experimentado essa terra molhada é no chão do terreiro. Ai, que legal. Legal. Nada como real. E aí, Real. tem me ajudado muito a pensar em como é realmente ir para esse chão. Incrível, hein? Porque quando para mim ficava muito vazio, vai pro chão, aí eu ficava forçando, sabe? Era como se eu estivesse empurrando, não sei explicar. Sim, sim. E lá, como as coisas são muito naturais, é como se eu não sou eu que vou pro chão. É o chão que puxa, é um negócio diferente. Ainda não tá, mas é algo que tem me feito, porque vem da dança dessa que... Ancestral. Ancestral, que é uma coisa muito legal. Perfeito. Seria incrível se a gente conseguisse um dia fazer uma excursão tipo escola, sabe? Para alguns lugares, inclusive esse seria ou alguma coisa parecida com isso, que a gente sentisse esses elementos. Então, por exemplo, vai todo mundo para uma piscina. Como que o corpo se movimenta dentro dessa piscina? Isso seria muito legal se a gente fizesse esse laboratório um dia. Eu Vamos tô sempre É um dentro sonho, né, dessa gente? cacetada inteira, sempre dentro de tudo. Sonho, né? Partiu, bora. Partiu. Piscina, aí depois da fogueira andar na brasa. A gente tem que fazer Aí, um luau, um a churrasco na desgraça praia, toda. com luau, com tudo isso, gente, pra gente experimentar. Eu tô Isso sempre seria dentro dessas incrível. coisas todas. Aí a gente Eu molha a grama, vai todo mundo no pé no chão. Ai, E depois quando é? bota pra tirar uma macumba. Quando é? Bora, final de semana sensorial, eu tô dentro. Eu fecho muito. Demorou. Aí a gente brinca com uma vela para sentir o calor da vela, enfim. Uma Sim. fogueira, vela, eu acho que seria incrível. Fogueira. Esse nosso Deve ser churrasco, você captou a mensagem, né? esse nosso churrasco tá ficando cada vez mais Tá elaborado. elaborado, gente. Tá mesmo. Não vai ser mais um Churrascão. churrasco. Não, vai ser o ano. sabático. Churrasco diferenciado. Diferenciado, top. Mas amanhã vamos pensar um pouco mais como a gente sente o corpo nesses elementos. Até se vocês tiverem alguma música. Eu sei que a Júlia conhece um monte de coisa assim. Eu tenho. Se vocês puderem indicar, eu acho que a música poderia ajudar a gente entrar num universo assim, enfim. Sim. Eu vou mandar um link também de um vídeo que demora, sei lá, 2 minutos. Tá, a gente passa. Bem legal. Vou mandar agora lá no grupo. Tá. Que esse dá pra assistir, que é bem rapidinho. Fala de um dos elementos, que eu acho que é interessante. Ah, legal. Tudo que vocês tiverem, seria legal a gente fazer esse mergulho, assim. Eu acho que a gente mexendo nisso, eu tenho certeza, a gente mexendo nesses elementos, a gente mexe na nossa vida no geral, também. Mais uma coisa que ajudaria a gente a mexer. Por exemplo, eu preciso dessa água, embora eu super me... isso é outra coisa que a gente pode pensar. A gente pode super se moldar em determinadas posições, mas não em outras. Então... Sim. Ou seja... Por quê? Por quê, então, né? Exatamente. Então já é legal a gente pensar nisso. Sim. Certo? Vamos que a Debbie vai dormir com a gente na sala. Vai. Pudesse. A Debbie já tá no Gente, já tô... Tô só escorregando. Eu vou Desde o pausar começo aqui da a aula, nossa gravação. Tchau, pessoal. Não, detalhe, Tchau, eu fico gente. pelas Obrigado. fotos que você posta, Carol.